Este é o Segurança Legal, episódio 110, gravado em 19 de outubro de 2016, Ransomware. Neste episódio, fazemos um review sobre os ataques envolvendo ransomware com a ajuda de Fábio Assolini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Um pouco trancado aqui de uma sinusite que me pegou de surpresa, mas tá tudo certinho. Fora isso, com vírus no corpo e sem vírus na máquina. Fora a voz anasalada, o resto tá tudo bem. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, podcast, @segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, agora também pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com e pelo Instagram, no @segurançalegal, além, Vinícius, do iTunes. Meu Deus do céu. Quanta coisa, hein? Quanta coisa. No nosso site você encontrará um link para todas essas referências. Site este, Vinícius, que foi remodelado com a ajuda do Rodney Cruz, o designer Rodney Cruz, que foi responsável pela criação do nosso logo, e também pelo Leonardo Paiva, né? Se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Rodney Cruz nessa questão de gestão de marcas e criação de marcas, você pode visitar rodneycruz.cc. rodneycruz.cc está o link no show notes. Então, se você quiser ir direto para o resumo de notícias, vá para 12 minutos e 30 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 23 minutos e 32 segundos. Eu gostaria de fazer alguns anúncios aqui antes da gente entrar no contato dos ouvintes, Vinícius. Vamos lá. Eu esqueci no episódio anterior, quando a gente falou sobre a criação do novo site, enfim, né? A migração e uma das pessoas que nos ajudou isso e que nos deu a inspiração, inclusive, para a troca de site, deu alguma ajuda para a gente, foi o meu amigo Juliano Madalena, que é responsável pelo podcast Reexame Necessário, que nós já falamos aqui, e o Juliano nos ajudou dando algumas dicas, enfim, né, compartilhou com a gente algumas coisas sobre hospedagem, enfim, modelos de hospedagem. Então fica o nosso abraço aí, o nosso agradecimento ao professor Juliano Madalena. E eu também, Vinícius, gostaria de fazer uma recomendação aqui de um curso de Direito Eletrônico que está sendo coordenado pelo Walter Capanema, advogado, professor, que participou também aqui do Segurança Legal. Não bem no começo, mas... Não, verifica para nós aí, Vinícius, no episódio sobre anonimato, né? Uma nova interpretação do anonimato. Mas esse curso está sendo promovido pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. E quem quiser mais informações do curso, o professor Walter Capanema participa não só como coordenador, mas como professor também. Fica o link ali no show notes. O episódio que ele participou foi o episódio 59, lá em 2014. Não foi tão no início não, né? Já passou da metade. Uhum. Ele escreveu, o título do episódio era Por uma Nova Interpretação do Anonimato na Internet. Legal, fica o link no show notes. Vinícius, então, como contato dos ouvintes aí, temos algumas avaliações, em primeiro lugar, algumas avaliações lá no iTunes, né? Isso, no iTunes estamos com 31 avaliações, não é muito comparado com tantos outros podcasts que tem lá, né? Uhum. Mas dessas 31, 27 nos marcaram com 5 estrelas, muitíssimo obrigado. Legal. 3 nos marcaram com 4 estrelas, muitíssimo obrigado. Obrigado. E 1 nos marcou com 2 estrelas, que até hoje a gente não soube qual foi... A razão, porque a gente até pediu que o ouvinte, né, comentasse e tal, mas não aconteceu. Mas obrigado também porque avaliou. A gente tem 2 novos comentários aqui no iTunes. Um deles é do nome do usuário, eu vou ter que ler, né? Uhum. É o Issuaê. É o nick dele, Issuaê. Ele escreve o seguinte: linguagem simples para os mais leigos e completa para os mais entendidos. Não temos boas iniciativas como essa no país. Vamos divulgar e dar força ao podcast. Muitíssimo obrigado. Isso aí, é isso aí. Só o que eu posso dizer pra ele. E a outra? E a outra é do nosso amigo Arquimago. Olha só.
Ele escreve notícias e temas bem debatidos, descomplicando um tema que deveria ser de atenção de todos. E melhor com opiniões diversas, prós e contras. Aprendi muito e melhorei meu nível de segurança ao ouvir esse podcast. Muito obrigado, Arquimago. Grande abraço para ti. A primeira mensagem, Vinícius, vem do Jonathan Fernandes. Eu vou ler aqui, essa é mais para ti. Boa tarde, Guilherme, Vinícius e o grande Fábio Solini. Estou me organizando e pretendo começar a cursar a minha pós em Segurança da Informação em fevereiro de 2016. Atualmente sou formado em Ciência da Computação e possuo algumas certificações como ITU V3, versão 3, CTFL e CTFL-AT voltadas à área de teste e qualidade de software. Atualmente, sou analista de testes e trabalho com sistemas web. Escolhi essa área já pensando na minha pós em segurança, pois acredito que são áreas que se convergem. A minha grande dúvida é: quero trabalhar com segurança de softwares voltados à web. Qual função cargo deveria buscar oportunidades para iniciar na área de segurança? Obrigado pela atenção e parabéns pela reformulação do site. Particularmente gostei muito. Abraços a todos. E aí, Vinícius? Oi, Jonathan. É o seguinte, eu acho que, primeiro, a resposta longa está no episódio 61. Carreira em Segurança da Informação, tá? Que a gente gravou justamente sobre esse tema. A resposta curta é o seguinte: eu acho que você já está no caminho certo, você já está na área de teste de software. Isso já é um bom direcionamento. Ou seja, você não está mexendo com redes e infraestrutura e aí querendo ir para essa área de segurança em software. Então você já está no bom caminho. Eu te diria para dar uma olhada no projeto OASP, tá? A gente vai colocar no show notes do episódio. O OASP é uma iniciativa aberta que envolve vários profissionais e empresas da área de tecnologia de informação, voltada justamente para a segurança de software, tá? Principalmente software na web, que é justamente o que eu estava colocando ali. Então, lendo esse material, lá tem desde ferramentas até metodologia, guias e tudo mais. Vai dar para você uma boa ideia do que você tem pela frente e do que fazer. Tá? Com relação à atividade, o cargo que você deve procurar na área, né, se você conseguir um cargo ou uma atividade que lhe permita não só fazer os testes funcionais dos softwares, né, ver se eles estão seguindo o workflow, né, da empresa, ver se as entradas estão sendo validadas, aquelas coisas todas. Se você conseguir fazer algo mais que é teste de invasão em software, aplicar outros tipos de ferramentas que aquelas coisas vai encontrar no ASP em cima do software, você está no cargo certo para começar a brincadeira. Legal. Se você não tiver a oportunidade de fazer isso, bom, aí você tem que dar uma repensada no seu atual posicionamento. Certo, então, Jonathan, obrigado pela sua participação. Dê uma escutada lá no episódio 61, que certamente você vai encontrar algumas outras dicas aí que vão lhe ajudar. Um abraço. Grande abraço. A próxima mensagem, Vinícius, vem do William, que deixou um comentário lá no episódio 108. Quem está capturando quem? O William diz o seguinte: senhores, primeiramente, meus parabéns pelo ótimo trabalho, o qual está sendo feito por vocês. No final do ano 2015, conheci vocês e hoje tento ouvir todos os episódios conforme meu tempo, inclusive os mais antigos. O conteúdo de vocês é claro e atualizado, né? Não é muito técnico, né? No sentido da linguagem, e isso ajuda tanto quem é da área de tecnologia como aqueles que são leigos no assunto. Trabalho com TI e utilizo muito os assuntos discutidos para vocês para estudar e fazer pesquisas, mesmo que superficiais, pois assim, um dia que eu precisar de algo, me lembrarei e já teria um ponto de partida. Olha só. Beleza. Muito obrigado, William, pelo teu contato, e continue nos acompanhando e nos envie também sugestões de temas que você desejaria verem sendo tratados aqui. O William também deixou algumas indicações ali, algumas contribuições aí sobre a questão do site, enfim, que nós já estamos estudando. E obrigado aí pela sua colaboração, foi muito bem-vindo, William. A próxima mensagem vem do João Ribeiro por e-mail, Vinícius. O que nos disse o João? Diz assim: Guilherme e Vinícius, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo bom. Conheci o podcast de vocês por acaso, fazendo uma busca no meu aplicativo e estou gostando muito. Não sou da área de segurança da informação, mas tenho grande curiosidade e afeição pelo tema. Já ouvi alguns episódios antigos e gostei bastante. Sobre o preconceito... Legal, só um pouquinho. Fala. É legal quando o ouvinte não é da área de segurança e se interessa pelo tema. Né? Sem dúvida. A gente sabe que é uma área muito fechada, direito da TI e segurança, então a gente tenta também
fazer algo mais inclusivo. A gente até está pensando em fazer uns episódios mais abertos ainda, né, para conseguir inserir mais pessoas no podcast, sem perder, claro, o DNA da segurança, enfim, do direito da TI, né? Mas Perfeito. Que bom que está conseguindo atingir pessoas que não são da área. Eu acho que isso é bom. Perfeito. Sobre o preconceito do Guilherme com a série Mr. Robot é justificável. Preconceito esse que já tá diminuindo aí, já tá se acabando. Não vamos dar spoilers, mas vem coisa interessante por aí. Hollywood, principalmente, sempre nos deu péssimas representações de hackers. Eu diria que o tema principal da série é a psicologia. E o tema da segurança da informação é algo coadjuvante, mas de certa relevância na trama. Elliot, o personagem principal, usa o kit clichê hacker porque tenta a todo tempo se esconder, sem dúvida nenhuma, sem contar o capuz, né? Que afinal eu também uso aqui. Afinal, ele é uma pessoa psicologicamente problemática. Eu não sou. Bom, enfim, ainda não vi a segunda temporada, mas espero fazê-lo logo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês. Ganharam mais um novo ouvinte. Sucesso sempre. Abraços. Muito obrigado, João Ribeiro. Um grande abraço para ti. Continua com a gente. Nos mande temas que sejam do seu interesse para nós tratarmos aqui no episódio. Eu comecei a ver a série, mas não vou me manifestar agora. Vou me manifestar em outro momento. Vamos lá. Obrigado, João. A última mensagem vem do Dean Rosa, por e-mail. O que disse o Dean, Vinícius? Olá, meu nome é Dean José da Rosa, trabalho na Protect TI, uma empresa pequena focada na segurança de TI. Primeiramente, gostaria de agradecer à equipe do Segurança Legal pelo companheirismo e sabedoria compartilhar com os ouvintes e fãs. Deixo aqui minha sugestão de pauta. Não pude ouvir ainda todos os podcasts de vocês, mas até então não encontrei nada a respeito do ransomware. O assunto recentemente teve algumas novidades com versões novas do malware. Seria legal também comentar algo sobre como prevenir e, de caso for atacado, o que fazer. Um abraço. Dean, a gente só pode te mandar um abraço e te agradecer pelos elogios que nos teceu. E aproveita o episódio, cara. O episódio é todinho dentro daquilo que tu sugeriste, tá? Obrigado pela sugestão e um grande abraço pra ti. Foi um episódio adotado justamente pela indicação do Dean, então acompanhe o resumo de notícias e logo após responderemos aí todas as dúvidas sobre o ransomware. Bem, então, Vinícius, vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Solini, que vai fazer o resumo e depois volta ao vivo, não ao vivo, né, mas junto conosco para nos esclarecer todas as dúvidas aí sobre a questão do ransomware. Vamos ao Fábio. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá pessoal, estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. E nesta edição, mais vazamentos de dados da NSA, grampos na rede de celular brasileira, planta nuclear sofre cyberataque, mudanças nos sistemas de boletos bancários no Brasil, auditoria do VeraCrypt e 2 projetos de lei muito polêmicos. E vamos às notícias. Pesquisadores mostram como a nossa rede de telefonia celular é o paraíso dos grampos. Num artigo bastante interessante publicado no site Motherboard Brasil, foi detalhado que em semanas atrás, num evento de segurança realizado em São Paulo, 2 pesquisadores brasileiros, o Igor Marcel e o Huberto Filho, de uma empresa chamada Blaze Security, eles mostraram como é possível roubar informações de nossos celulares sem muita dificuldade. Nesse evento, eles grampearam uma ligação entre 2 aparelhos celulares e no processo eles extraíram áudios e mensagens SMS trocada entre os aparelhos. O propósito da apresentação nesse evento era mostrar que a nossa rede de celular, nossa rede GSM, né, que corresponde às tecnologias 2G, 3G, 4G, a segurança delas não é lá essas coisas, né? A fim de mostrar como é que funciona esse ataque, a dupla criou uma antena radiobase falsa, que também é conhecida por BTS, que é o Base Transceiver Station, e onde, né, nessa radiobase celulares e máquinas de cartão de crédito se conectam para poder fazer as ligações. E através então dessa radiobase falsa, que logicamente tem o sinal mais forte do que
à rede celular normal devido à sua proximidade dos aparelhos, faz com que os aparelhos se conectem nessa rede e tenham então o seu conteúdo grampeado. Se você quiser saber mais detalhes dessa história fascinante, eu vou deixar o link lá no nosso site. E na próxima notícia nós vamos comentar de mais um incidente de vazamento de dados envolvendo a NSA, a agência do governo americano de inteligência, e novamente envolvendo um empregado. Num artigo publicado no New York Times, é detalhada uma investigação contra Harold Martin, um empregado da NSA que de forma não autorizada copiou terabytes de dados, de documentos e de ferramentas, e vejam vocês, ele armazenou tudo isso na sua casa durante um período de 16 anos, o que, segundo o próprio, ele o fazia para poder estudar melhor esse material e as ferramentas e assim poder desenvolver melhor o seu trabalho dentro da agência. A quantidade de material que esse funcionário levou para sua casa de forma não autorizada foi tão grande que ultrapassa até mesmo a quantidade de dados, o conteúdo de dados pego pelo Edward Snowden em 2013. E chega a ser maior até do que outro vazamento famoso ocorrido alguns meses atrás, conhecido como Panama Papers, onde 2,6 terabytes de dados foram roubados de um escritório de advocacia do Panamá. A suspeita do FBI é que esse empregado da NSA tenha repassado essa informação, incluindo aí vários zero days e ferramentas de hacking que eram usadas pela NSA, para o conhecido grupo chamado de Shadow Brokers. Nós falamos sobre os Shadow Brokers em alguns episódios passados. Eles ficaram famosos porque postaram publicamente um pacote e dentro desse pacote continha lá vários zero days que afetavam diversos equipamentos de rede, especialmente os equipamentos da Cisco. Esse Shadow Brokers veio a público dizendo que hackearam e roubaram tais ferramentas da NSA. Essa história que mais parece filme, eu vou deixar o link com todos os detalhes lá em nosso site. A auditoria de código do VeraCrypt é completada, nenhum backdoor é encontrado. A Open Source Technology Improvement Fund, ou também conhecida como OSTIF, um órgão que costuma fazer auditorias de código em projetos open source, publicou nessa semana que eles completaram o processo de análise do VeraCrypt, uma ferramenta de criptografia de disco bastante popular, que de certa forma tomou o lugar do TrueCrypt depois que o projeto foi abandonado, foi encerrado, e eles então anunciaram que completaram essa auditoria de código e nenhum backdoor foi encontrado na ferramenta, o que sem dúvida é uma boa notícia. Essa auditoria encontrou aí 8 vulnerabilidades críticas, 3 vulnerabilidades médias e 15 vulnerabilidades de baixo impacto no código da ferramenta. E todas essas vulnerabilidades foram corrigidas na nova versão do VeraCrypt, que é a 1.19. Sem dúvida aí uma boa notícia para os usuários que se valem desses software livres para proteger, para ter uma maior privacidade. Planta nuclear é afetada por ataque cibernético. Uma planta nuclear foi alvo de um ataque cibernético que fez com que ela parasse de funcionar há cerca de 2 ou 3 anos atrás, e isso foi um incidente militar bastante sério. Quem deu essa declaração foi o chefe da IAEA, que é a International Atomic Energy Agency, ou a Agência Atômica Internacional, que é um órgão pertencente à ONU. O senhor Yukiya Amano, numa entrevista na Alemanha para alguns órgãos de imprensa, disse que esse fato ocorreu há 2 ou 3 anos atrás, mas ele não deu mais detalhes. Ele apenas confirmou que essa planta nuclear foi afetada duramente aí por um ataque cibernético. Vejam vocês que interessante, teríamos aí um Stuxnet 2. Para quem não lembra, o Stuxnet é um famoso vírus que afetou o funcionamento das usinas nucleares, o programa nuclear iraniano em 2010, e afetando aí duramente o programa nuclear iraniano, fazendo com que os equipamentos usados nessa usina fossem aí comprometidos no funcionamento
com a infecção do vírus nesses computadores. Se você quiser ver mais detalhes, eu vou deixar os links lá em nosso site. Projeto de lei quer punir defacement de sites com prisão de até 1 ano. A Comissão de Ciência e Tecnologia lá da Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira uma proposta que torna crime invadir dispositivo informático sem devida autorização, modificando o conteúdo do site de internet. A pena prevista por esse projeto, por desfigurar um site, o que nós conhecemos por defacement, é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Nós sabemos que a famosa lei Carolina Dickmann, né, que é de 2012, ela diz que já é proibido invadir sistemas informáticos, mas esse projeto de lei aí, ele restringiria então essas ações de defacement como crime apenas nos casos de vantagem ilícita, né? Depois, os ouvintes que quiserem saber mais detalhes desse projeto que está tramitando lá na Câmara, eu vou deixar os links no nosso site. Esse não foi o único projeto polêmico, né, que está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados. Um outro deputado aí ressuscitou um projeto de 2012 sobre a exigência de se pedir CPF para acessar a internet. Vejam vocês. Então, um deputado de Minas Gerais fez esse projeto de lei que está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados. Esse projeto, então, que seria um adendo ao Marco Civil, onde seria exigido aí o número de CPF para acessar a internet. Vejam só, eu vou deixar os detalhes, como sempre, lá no nosso site. Boletos deverão apresentar CPF do pagador a partir de 2017. Finalmente, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, está se mexendo para mudar o sistema de pagamento de boletos, que nós sabemos é um sistema bastante popular no Brasil. Em algumas lojas de e-commerce, cerca de 40% desses pagamentos são feitos com boleto, e nós sabemos que o número de fraudes envolvendo boletos é muito grande, desde trojans que mudam os dados do boleto, fazendo com que o pagamento seja direcionado para outra conta, desde boletos falsos criados por associações que ninguém nunca ouviu falar e que são distribuídos por aí. Então a FEBRABAN veio a público avisar que fará essa mudança significativa no sistema. A primeira mudança, na verdade, já está sendo usada foi adotada pela FEBRABAN desde 2015, que é a diminuição da emissão de boletos não registrados, né? Sabemos que existem 2 tipos de boleto no mercado, e o boleto não registrado é o tipo de boleto que mais gera fraudes, porque o banco não tem controle de quem emitiu o boleto ou para onde esse dinheiro vai. Então os bancos já estão diminuindo em muito a emissão desse tipo de boleto, preferindo pelo boleto registrado, também conhecido como DDA. Então, já a partir do ano que vem, todos os boletos emitidos no Brasil deverão apresentar o CPF do pagador, e assim os bancos vão poder então fazer um tracking, fazer um sistema de monitoramento e controle melhor dos boletos bancários circulantes no Brasil. Muito obrigado por sua atenção. Vamos agora com o Guilherme e com o Vinícius. O tema do ransomware, sem dúvida, é um tema e é um problema que tem tirado o sono de muitos administradores de segurança, administradores de TI, empresas, hospitais, prefeituras, né? Um tema que tem chamado bastante atenção nos últimos tempos. E para nos ajudar com essa tarefa de destrinchar e entender melhor o que é o ransomware, nós chamamos o nosso amigo Fábio Assolini, que já está na escuta. Tudo bem, Fábio? Como é que vai? Tudo bem, Guilherme, Vinícius. É um prazer estar aqui novamente para falar de um tema bastante interessante que tem despertado aí bastante interesse e tem dado muito problema aí no Brasil. Ah, sem dúvida. O Fábio, é bom dizer, aqueles que nos acompanham já sabem, ele faz parte do podcast, né, faz a parte do resumo de notícias, mas como o Fábio também tem se dedicado profissionalmente na Kaspersky ao estudo desse tema e ao combate desse tema, o Fábio participa hoje dessa segunda parte como analista de malware da Kaspersky, que é mesmo, apenas para
para avisar que vai envolver também parte do seu trabalho. Fábio, essa questão, as pessoas que nos acompanham, que já estão mais ou menos no mercado de tecnologia, já conhecem sabem o que é um ransomware, sabem mais ou menos como funciona, mas nunca é demais explicar melhor, né? O que é um ransomware, como funciona, né? Como que ele apareceu, como é que podemos introduzir o assunto aí? Sim, a melhor definição de ransomware, na minha opinião, é vírus sequestrador. Qualquer pessoa sabe o que é um vírus hoje, né? Esse não é o termo técnico exatamente, né? Mas a melhor definição, inclusive usado na grande mídia, é essa: vírus sequestrador. Ele vai sequestrar os seus arquivos e vai pedir um resgate. Assim como cracker vira hacker, e era isso mesmo. Exato. Tudo então, é vírus. Assim, tudo é vírus. Então, para a grande imprensa, é assim que eles entendem o termo ransomware, que é essa categoria de ameaças que vão aplicar alguma criptografia nos seus arquivos, e para que você tenha acesso novamente aos seus arquivos, você precisa pagar um resgate. Fábio, e qual seria o termo técnico correto? Nós temos chamado esse tipo de ameaça de crypto ransom. O Trojan Crypto Ransom é o termo correto. Então. A Sulina, ele faz outras coisas também. A gente sabe que ele criptografa, cria containers seguros e tal, mas ele também tem outras ações aí para dificultar uma possível reação do usuário e até também das ferramentas, né? Exatamente. Esse tipo de ameaça, uma vez instalado no sistema, vai usar alta criptografia para cifrar os arquivos, né? Impedindo que o dono dos arquivos tenha acesso a eles, né? A não ser que o dono pague o resgate propriamente dito. Esse tipo de ameaça, que a gente chama de crypto ransomware, é o termo técnico correto, né? Vai então usar esses altos padrões criptográficos, as chaves bem altas, para cifrar o conteúdo e fazer com que o dono não tenha mais acesso a esse conteúdo. E isso é interessante porque a maioria dos ransomwares hoje permite com que o dono tenha acesso ao sistema operacional. Ele não impede o uso do computador, mas sim ele sequestra somente os arquivos. E sabe uma coisa interessante, né? Na verdade tem várias coisas interessantes nessa ameaça. A primeira delas é você tem um incentivo diferente para o criminoso, né? Ao contrário de outras ameaças, vírus e malwares que muitas vezes só destroem dados e não pedem nada em troca, você inclui o dinheiro aí que faz com que mais pessoas tenham interesse em lidar com esse tipo de ameaça, porque não é pouco dinheiro envolvido, não são centavos, né? Ao contrário, né? Chegam aí na casa dos milhares de dólares até, né? Exato. Você tem que pensar o seguinte: vamos imaginar o criminoso que cria e dissemina trojans bancários. Pelo menos no Brasil e na maioria dos países do mundo, quando você tem a sua conta bancária roubada, faz parte do negócio do banco ele te ressarce, ele te devolve o dinheiro, né? Então, assim, o prejuízo não fica com o dono da conta, né? Agora, quando ocorre um ataque de ransomware, o prejuízo é todo seu. Os seus arquivos que são valiosos são sequestrados e, a não ser que você tenha um backup ou pague o resgate, você não vai tê-los de volta. Então isso é um impacto direto em você, e é por esse motivo e por vários outros, né, que nós vamos descrever no decorrer do episódio, é que esse tipo de malware é bastante atrativo para o criminoso que dissemina esses ataques. Sim, se transformando num bom negócio, né? Sim. Assolino, nós temos também aqui algumas perguntas que os nossos ouvintes nos enviaram, e uma delas a gente vai lendo ao longo do episódio, e uma delas eu acho que a gente consegue encaixar aqui. Ela vem do Leonardo Andrade, ele pergunta o seguinte: é possível traçarmos um perfil criminológico objetivando a identificação dos autores dessa modalidade de crime cibernético? Percebo que nos casos mais sofisticados há uma logística empresarial por trás dos cybercrimes. E eu acho que é interessante porque a Kaspersky, vocês aí já traçaram, inclusive, tem aquele documento muito famoso dos cybercriminosos brasileiros. Vocês chegaram a perceber alguma peculiaridade desses criminosos que lidam com ransomware? Vocês sabem quem são? Como é que eles se organizam? Sim. No Brasil, nós sabemos que quem está por trás do desenvolvimento e disseminação de ransomware é o mesmo pessoal que desenvolve trojan bancário. Tá? Isso nós já vimos, porque por monitoramentos feitos no underground,
nós sabemos que o pessoal está atualmente migrando de uma área para outra, tá? Agora, quando a gente olha isso a nível global, é mais difícil traçar esse perfil criminológico, né? Ou de como é esse criminoso, porque se ele é realmente profissional, ele vai tomar todos os cuidados para esconder os rastros ou para não deixar nenhuma pista que auxilie na identificação dele. Né? Quando ele comete algum erro, geralmente esse erro permite identificá-lo e prendê-lo. Inclusive, nós atuamos numa investigação, num caso na Holanda, onde um dos servidores CIC usado por um tipo de ransomware específico, nós conseguimos identificar lá através das informações de Ruiz, né? Nós achamos uma conta antiga, registrada num domínio lá usado nesse CIC, e isso possibilitou identificar os donos reais desse servidor, e isso nos possibilitou, juntamente com a polícia, prendê-los, né? Mas isso é um caso em muitos, né? É muito difícil, porque o criminoso realmente profissional, ele consegue esconder bem os seus rastros. É um negócio, transformando um negócio, né? Sim, sem dúvida. E quando o Leonardo fala que há uma logística empresarial por trás dos ataques, é verdade, existem grupos que eles têm até sistemas de afiliados, né? Onde os afiliados ganham uma porcentagem nos resgates pagos. Então, é um negócio super profissional. Daqui a pouco tem um sistema de pirâmide aí junto com o ransomware. Soline, diz uma coisa, com relação às plataformas, né? A gente tem aquela ideia de que, pelo menos em geral, as pessoas pensam assim, né? Que vírus é só para Windows, né? Exato. E só para computador. Sim. Como é que fica o ransomware nessa história? Pois isso é um mito totalmente de que ransomware afeta apenas Windows. Nós temos diversos casos recentes aí de ransomware afetando a maioria das plataformas, né? E também essa não é uma ameaça nova. O primeiro ransomware, senhores, para vocês terem ideia, né, ele é de 1989, né? Ele afetava sistemas MS-DOS. Ele teve o nome, né, como AIDS na época, e ele pediu resgate de $189 para ser mandado por correio. E lógico, por essa época, né, ele se disseminava por disquetes, né? Então não é uma ameaça nova e que afeta diversas plataformas. Claro que o Windows é a plataforma mais atacada. Hoje nós temos mais de 120 famílias de ransomware catalogadas que afetam a plataforma Windows, né? Os mais famosos aí são Cerber, Lock, CryptoLocker, Crysis, são aí os mais conhecidos, né? Mas nós temos ransomware para macOS. O primeiro ransomware conhecido para Mac foi desenvolvido por um brasileiro, o Rafael Salema. E ele não foi um ataque in the wild que a gente fala, né? Ele foi um POC, né? Uma prova de conceito, onde o Rafael demonstrou que sim, o macOS pode ser infectado e comprometido com ransomware. E pouco tempo depois que o Rafael publicou o POC dele, apareceu o KeyRanger. Esse sim foi um ataque que realmente aconteceu. Ele vinha junto com um aplicativo de baixar torrent, né, chamado Transmission. E infectou muita gente, porque muita gente baixava esse programa e junto vinha o ransomware, o KeyRanger, né? E nós também temos ransomware para Linux. E nós temos, por exemplo, o Linux Encoder, que ele é bem interessante porque ele afeta servidores web, né? E isso afeta diretamente os sites que estão hospedados nesse servidor web. E aí, ao tentar visitar o site, aparece o pedido de resgate. Para quem visita. Exato, para quem visita, né? Então, o Linux Encoder, ele afeta servidores Linux. Temos também o Samsung, que afeta servidores JBoss da Red Hat. E, claro, também temos vários ransomware para Android. Inclusive, nós tivemos agora nos últimos meses uma explosão de novos casos de ransomware para Android, que começaram com simples blockers, né? Que simplesmente assim bloqueavam a tela e impediam você usar o aparelho pedindo resgate, mas isso rapidamente evoluiu para trojans que realmente vão cifrar o conteúdo, tá? E afeta as versões mais antigas do Android, né? 2.2, 2.3, através aí de diversas técnicas de ataque. Então, esse já é um problema que afeta diversas plataformas. Esse é o problema dessas versões que não são atualizadas nos aparelhos, né? E os usuários nem conseguem atualização para os seus aparelhos.
Exato, a plataforma Android tem esse sério problema, né? Os fabricantes não distribuem aí a versão mais nova, que, claro, tem melhorias de segurança e estão melhor preparadas aí para proteger contra um ataque como esse, por exemplo, e a maioria dos usuários aí está exposto, né? E para iOS, alguma coisa já apareceu? Para iOS, ransomware, o malware propriamente dito, não tem. Nós temos um ataque similar a um ransomware que também envolve um sequestro, mas ele não usa malware, ele usa phishing. A pessoa recebe um e-mail ou um SMS pedindo para recadastrar a sua conta do iCloud. Sim. E aí ela acessa a página e informa a sua senha atual. O criminoso em posse dessa senha vai logar no iCloud da vítima e vai bloquear o telefone, tá? E vai exibir uma mensagem na tela: olha, o seu telefone foi bloqueado, para desbloquear pague tanto do jeito tal. Sim. É um sequestro também, mas não usa malware. É um ataque que propriamente ele usa phishing. Então, iOS sim é atacado dessa forma. Nesse caso, para esses usuários aí que utilizam iOS, eles podem ativar o segundo fator de autenticação que a Apple oferece, mas quase ninguém usa. Exato. E aí isso evitaria, inclusive, esse ataque daí. Exatamente. Então, já vimos diversos casos de iPhones aí sequestrados, onde foi usada a técnica do phishing. Não tem malware propriamente dito. E olha, é um sequestro também, porque você não consegue usar o telefone para mais nada. Sabe que eu fico pensando aqui, você falou, Soline, do Linux, né, que ele ataca servidores web. Esses malwares, eles parecem ser seletivos, né? Você coloca também, até voltando um pouquinho na nossa pauta, inclusive, você coloca que ele afeta não todos os arquivos sempre, né? Poderia, inclusive, afetar todos, mas ele é mais seletivo, né, na escolha do que ele vai cifrar, né? Exato. Quando um sistema é infectado por ransomware, o criminoso o programa de uma forma que o impacto seja muito grande. Então, por exemplo, ele elimina das mãos da vítima as possibilidades de recuperação. Então, o ransomware ele vai desabilitar os shadow copies, que é um recurso do Windows, por exemplo, de fazer cópias dos arquivos críticos do sistema, tá? Vai desabilitar o acesso via modo seguro, tá? E então, assim, o ransomware vai tomar essas precauções e o ransomware sabe o que é importante. Eu já vi casos de ransomware que ele vai cifrar determinados arquivos específicos. Falando desse, por exemplo, do Linux, ele vai focar especialmente em arquivos web. Então, arquivos com extensões PHP, ASP, SQL, MDB, para afetar banco de dados, né? Eu já vi casos, por exemplo, de escritórios de engenharia que tiveram arquivos do AutoCAD cifrado. E arquivos do AutoCAD para um escritório de engenharia são essenciais. Sim, o cérebro deles. Né? Exato, eu já vi empresas de design que tiveram até arquivos do Photoshop e do CorelDRAW, né, extensões CDR e PSD cifrados. Por quê? Ao se instalar na máquina, o ransomware faz uma busca dos arquivos, ele sabe o que é importante, ele vai cifrar o que é importante. Sim, porque o sistema operacional precisa continuar funcionando, né? Ele não elimina completamente a possibilidade de você usar o computador, ele mas cifra os arquivos, mas o computador continua funcionando. Que é o que realmente importa, né? Porque o sistema operacional você instala da mídia, os programas você baixa de novo. Agora os seus arquivos de trabalho eles são, vamos dizer assim, são únicos, né? Você não tem. Se você não tem um backup, você vai ter que refazer tudo, né? Exato, então não é de interesse do criminoso comprometer o sistema operacional, porque ele quer que a vítima continue usando o computador e veja a dificuldade não ter acesso aos arquivos. Então há um impacto psicológico aí. Antes da gente passar para essa questão psicológica, o Rand Leal também, o nosso ouvinte, mandou a pergunta, a gente falou sobre Linux antes, ele pergunta: alguma prática de hardening pode ser adotada para proteger os dados? Sim, sem dúvida. Existem boas práticas de segurança que as empresas devem adotar, os usuários também, para proteger os seus dados. Tanto práticas de hardening, tá, quanto a boa e velha solução chamada backup. Isso sim pode ser feito. Nós podemos depois detalhar isso para que os nossos ouvintes saibam aí o que fazer, né? Certo. E essa questão da pressão psicológica, a gente sabe que alguns são bem específicos nisso, né? Colocam
Inclusive a própria formatação, a própria interface do malware trabalha nesse sentido, né? Exato. Todos eles vão colocar um relógio em contagem regressiva lá, geralmente te dando um tempo, geralmente eles te dão 72 horas para que a vítima pague o resgate, né? Sob a ameaça de que se você não pagar, eles vão deletar tudo que está lá, ou seja, eles vão deletar os arquivos que já estão cifrados. Isso, claro, na maioria dos casos não ocorre, tá? Porque o criminoso quer que você sinta a pressão de não ter acesso aos arquivos e para que você pague o resgate, tá? Mas começaram a aparecer alguns ransomwares aí recentes que eles são um pouco mais agressivos nessa área. Tem um deles, por exemplo, o Jigsaw, que é um ransomware novo aí, que se você reiniciar a máquina, e é um procedimento comum de quem foi afetado por isso, né? Claro. A cada reboot ele deleta 1000 arquivos cifrados. Nossa. De tal forma que você não pode mais recuperá-lo. Então, assim, há essa pressão psicológica e alguns criminosos também, assim, tentam mostrar para você que, olha, realmente seus arquivos foram cifrados e você não tem outra alternativa a não ser pagar, e para isso eles te oferecem uma decifragem grátis de 1 ou 2 arquivos. São bonzinhos, né? São bonzinhos. Olha só, eu mandei para vocês uma imagem que o meu orientador do mestrado, na época do mestrado, Raul Weber, lá da URGS, compartilhou no Face. Até a gente pode botar no show notes essa imagem aí, eu passei o link para vocês agora há pouco, em que aparece assim, a internet das coisas, né? E o ransomware, o título da imagem é The Internet of Ransomware Things. Ou seja, tudo afetado por ransomware. Então, desde o controle de aquecimento da casa, no caso aqui, né, uma piada para o público americano, né? Então, lá no inverno, o aquecimento aí é importante. Então, aqui para nós o problema agora é o resfriamento, né? Sim. Aí, então, tá aqui o aparelho dizendo, olha, se você não... Eu só vou ligar o aquecimento, no caso deles lá, se você aquecer a minha conta bancária, né? Ou o sistema de alarme vai ficar disparando de forma randômica durante a noite inteira se você não doar, né? Não pagar o resgate. E assim as várias coisas. O carro, inclusive, coisa que a gente inclusive comentou, né, Guilherme? A possibilidade de ter um ransomware no carro. Tem aqui a chave do carro nesse desenho, diz assim, eu só vou iniciar o seu carro, só vou deixar o seu carro da partida, né? Se você estiver indo para o banco fazer a transferência. Exato. Então, imaginem a pressão psicológica desses casos. E nós sabemos que esse é o futuro, né? Nós temos aí a internet das coisas que está conectado, então, está tudo na rede, mas não está preparado para lidar com esse tipo de situação, né? E imaginem esses dispositivos, né? Infectados com ransomware a tal ponto que você não pode mais usá-los, né? Sim, então isso é um grande problema e a pressão psicológica nas vítimas seria ainda maior. Sem dúvida. E pior ainda, porque se nos computadores e nos telefones já é difícil uma atualização, imagina você ter que ficar atualizando as suas coisas o tempo inteiro, né? Claro que os fabricantes dificilmente fariam atualizações, ou seja, você pode inclusive inutilizar as suas coisas, né, inteligentes por ameaças como essa, né? Exato. Tem quem assiste a série Mr. Robot, tem uma cena que a casa inteligente de uma advogada é invadida, enfim, ela tem que sair da casa porque o alarme começa a tocar e aí a água esquenta, enfim, ela não consegue mais fazer nada, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Quem ouviu o episódio anterior percebeu uma diferença, né? No episódio anterior o Guilherme estava com preconceito com relação ao Mr. Robot. E neste episódio de Segurança Legal, o Guilherme está citando episódios do Mr. Robot. O que será que vem por aí, Guilherme? Eu não vou dizer nada mais sobre isso, mas pode ser que eu esteja mudando a minha opinião ainda. Tá bom. E no Brasil, Assolini, eu sei que vocês têm inclusive dados, a Kaspersky tem estatísticas sobre como a coisa vem se desenvolvendo no Brasil. Sim, o Brasil tem sido afetado duramente por esse tipo de malware. E aí nós resolvemos ver isso em números, né? Nós sabemos, os ouvintes sabem que os ouvintes coletam telemetria das detecções realizadas, né? E aí nós resolvemos então olhar isso em números. Em 2014, esse tipo de malware, do ano todo de 2014, nós registramos aqui no Brasil 43 mil ataques. Pouco tempo depois,
em um ano, né, que seria de maio de 2015 a maio de 2016, nós registramos nesse ano 70 mil ataques, então quase dobrou, foi um aumento de 60% de ataques. E dos nossos usuários, né, que usam os nossos programas de proteção, nós também registramos um ataque. Em 2014, menos de 3% dos nossos usuários sofriam detecções de ransomware, tá? Nos seus sistemas, e agora de 2015 para 2016 isso pulou para quase 32%. Né? Então é um aumento vertiginoso desse tipo de malware aqui no Brasil. Sabemos que o Brasil, juntamente com a Europa e os Estados Unidos, tem sido aí um dos países mais afetados por essa ameaça. O próprio Diego Costa, um dos nossos ouvintes, também faz uma pergunta nesse sentido, né? Ransomware no Brasil, o cenário de empresas que tiveram seus dados criptografados, como prevenir, se é que se pode, como combater e como denunciar essa prática. Exemplos de casos hospitalares e de clínicas, né? Essa questão, algumas das perguntas dele a gente vai responder um pouco depois, mas já coloca aqui a dúvida dele na pergunta sobre como a coisa se desenvolve no Brasil. E é interessante dizer que os ransomwares, tipicamente brasileiros, eles têm uma certa peculiaridade aqui sobre a questão de conseguir reverter a criptografia, né? Exato. Todos os ransomwares de origem brasileira que nós conhecemos até o momento, eles podem ser decifrados, tá? Agora, nós sabemos que haverá uma evolução natural para que esse ransomware evolua a tal ponto que não se possa mais decifrar os arquivos desses ransomwares de origem brasileira, tá? O que nós vimos inicialmente foram copycats, né, que a gente fala cópias do que tem lá fora. Então, por exemplo, nós encontramos criminosos vendendo no Mercado Livre o código-fonte do Loki, do ransomware Loki, né, por R$300, né? E lógico, aí o Mercado Livre tem atuação aqui brasileira, um criminoso pode ir lá comprar isso e usar isso em ataques aqui no Brasil, né? Nós ainda vimos o Hidden Tier. O Hidden Tier é interessante porque ele é um ransomware open source, né? Olha que legal. Ele foi criado aí com fins educacionais por um programador turco, né? Mas é lógico que a coisa deu errado, porque aí o pessoal começou a baixar esse código-fonte e começaram a aparecer aí vários ransomware usando o código-fonte do Hidden Tier, e nós encontramos diversos que apareceram aqui no Brasil, né? Nós também tivemos um caso de um criminoso brasileiro famoso, né? Ele usa o nickname 2T74. Esse cara, ele tem bastante contato com o cybercrime do leste europeu. E ele desenvolveu uma família de ransomware chamada Tor-Locker. Por que esse nome? Porque justamente ele usa a rede Tor para se comunicar com o servidor de controle e comando, né? O Tor-Locker foi muito engraçado porque tanto o builder, todas as telas de ameaça, tá tudo em inglês, né? E quando nós começamos a analisar o Tor-Locker, uma coisa me chamou muito a atenção, porque o criminoso, quando ele negocia o ransomware, e é o caso do 274, ele simplesmente programava o ransomware e vendia isso para outros fazerem um ataque, né? No builder, nós encontramos o builder do ransomware, tinha uma foto da ex-presidente Dilma Rousseff, mostrando o dedo do meio. É claro que é uma montagem, e aquilo chamou muita atenção. Quando eu olhei aquilo, eu falei, por que um criminoso colocaria a foto da ex-presidente Dilma Rousseff? E aí, fazendo a análise do código desse builder, nós encontramos evidências que nos mostram que o coder era brasileiro. Então nós achamos o nickname dele, 274, encontramos várias strings em português, né? E mesmo esse ransomware ele é bastante, comparado com outros que nós vimos por aí, ele é bastante evoluído. Ele usa, por exemplo, o AES-256 com RSA 2048, mas mesmo assim nós encontramos falhas na aplicação da criptografia no ransomware e nós conseguimos decifrá-lo, né? Mas ele foi aí um caso específico de ransomware feito por brasileiros para ser vendidos lá fora. Agora, o caso mais recente de ransomware brasileiro foi o TeamXRat, né? Que esse pessoal aí andou infectando empresas, inclusive hospitais. E isso, assim,
para mim, pessoalmente, no meu trabalho, foi o que me revoltou muito. Porque esse grupo, eles atacaram hospitais no Brasil. Nós temos notícias de que esses hospitais não puderam trabalhar ou teve um impacto muito grande nas suas operações. Imagine que toda a ficha de um paciente, a quantidade de remédio que ele vai tomar, isso hoje está tudo registrado em computadores, e nós sabemos que hospitais no Brasil foram afetados grandemente por esse ataque, e a forma de ataque dele é bastante interessante, porque esse ransomware brasileiro, o ataque dele se dá via RDP, né? Você tem lá um servidor conectado à internet que tem uma conexão RDP ativa, e aí o criminoso vai explorar, vai fazer um ataque de força bruta nesse RDP para ter acesso ao servidor remotamente, e uma vez dentro ele vai então cifrar esses arquivos do servidor. Foi o que aconteceu com alguns hospitais aqui no Brasil, né? E só para perguntar nessa linha, Solim, é um ataque mais sofisticado, né? É um ataque direcionado a hospitais ou afetou também hospitais? Não, também afetou hospitais. É um ataque direcionado a servidores que tenham conexão RDP ativa e exposta na internet. Então, é direcionado, tá? É um ataque direcionado para esses servidores, e aí afetou, claro, empresas dos mais vários setores, entre eles hospitais. Sim, entendi. Só para lembrar de novo com relação a essas questões de RDP exposto na internet, banco de dados exposto na internet e tudo mais, né? A gente gravou no episódio 45, há mais de 50 episódios atrás. Olha. A gente gravou, o título era 10 coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa. E uma das coisas que a gente colocou era não deixar esse tipo de serviço diretamente na internet. Exato. Usar uma VPN para depois acessar o serviço. Exatamente. Proteger o RDP, porque é a forma de ataque que esse grupo usou. Nós sabemos que o Team Xhat é de origem brasileira. Ele não é o único grupo a usar essa técnica. Outros grupos de ransomware disseminados aí pelo mundo usam essa técnica. E o que eles vão fazer? Força bruta no seu ransomware, força bruta no seu servidor, no RDP. Se esse RDP estiver desatualizado, porque, por exemplo, a última atualização crítica da Microsoft quanto ao protocolo RDP é de agosto de 2015. E essa falha corrigida, vejam que não faz muito tempo, né? Ela permite a execução de código remoto, que nós chamamos de RCE. Ou seja, o criminoso consegue explorar essa falha remotamente e executar um código no seu RDP, e com isso ele consegue entrar com direitos administrativos no seu servidor. Então, isso é crítico hoje. E aí, puxando esse caso, nós publicamos recentemente um caso do XDDIC, que era um fórum underground, onde criminosos vendiam acessos a servidores RDP que foram comprometidos. E o Brasil apareceu nesse fórum underground, no XDDIC, que o Brasil era o país com o maior número de servidores comprometidos. Ou seja, o pessoal não está cuidando do RDP aqui no Brasil, né? E pode ser usado para outras coisas também, não só para ransomware, né? Exatamente. O servidor comprometido pode ser usado para enviar spam, por exemplo. Então, esse Team Xhat infectou hospitais aí pelo Brasil, e isso, assim, para nós foi, assim, revoltante. Então, foi até uma questão pessoal, né? Nós tivemos contato com hospitais vítimas, nós recolhemos arquivos cifrados por esse ransomware, e nós descobrimos que esse ransomware, na verdade, ele se tratava de uma segunda versão de um outro já conhecido, e que ele evoluiu bastante, porque esse Team Xhat, as primeiras versões do ransomware que eles faziam eram muito simples, usavam Shor, né? Que não é bem uma criptografia, mas é uma cifragem aí simples, né? E com isso você conseguia recuperar o arquivo facilmente, mas eles evoluíram, abandonaram a versão que usava Shor, e eles começaram a implementar a criptografia mais alta, a ES256, né? Mas, ainda bem, né, e pro bem das vítimas, eles fizeram essa implementação de maneira incorreta, a tal ponto que nós conseguimos recuperar os arquivos desse hospital, né? Nossa, que bom, né?
Exato, então nós conseguimos ajudar as vítimas desse ransomware, o que, claro, não deixou o criminoso nem um pouco contente. Ah, sim, inclusive, vocês chegaram a trocar mensagens com ele, né? Sim, nós trocamos mensagem. Eu me passei por vítima, né? Uhum. Que teve um servidor comprometido, porque no pedido de resgate que o criminoso deixa no servidor ou nas máquinas infectadas, existe a forma de contato com ele. Uhum. Geralmente é um endereço de e-mail ou um site na rede Tor para que você acesse, o .onion, né? Uhum. E aí, nesse caso, o criminoso deixou um e-mail, mas ele não informava no pedido de resgate quanto era o resgate. Uhum. Então, eu me passei por vítima, eu contactei ele por e-mail, né? E aí, na conversa toda em português, né? Ele disse assim que o pedido de resgate era R$2.000, ele não se importava com quem você era ou que seus arquivos, se seus arquivos eram importantes ou não. Tudo que ele queria era o dinheiro mesmo, assim, falou de forma bem clara. Bem claro. Né? Uhum. E ele também, lógico, eu me passei por vítima, que não sabia como é que era isso, a bondade do criminoso foi tanta que chegou num ponto que ele ofereceu ajuda, né? Ajuda remota. Então ele falou assim, olha, se você não sabe como funciona esse negócio de Bitcoin, eu ajudo você a comprar o Bitcoin, te dou suporte via TeamViewer, né? Que é um aplicativo aí de acesso remoto, né? Vejam vocês. Tem um mito em torno da criminalidade informática, né? De que, enfim, que seriam coisas quase sempre sem grandes problemas, assim, um pouco aquela coisa de Robin Hood, né? Mas Sim. Não é o que a gente vê aqui, né? É importante dizer que esse tipo de crime aqui no Brasil, ele é considerado como uma extorsão, né? Não é nem uma invasão de dispositivo informático lá do 154A, seria crime de extorsão mesmo, no artigo 158, dá pena de 4 a 10 anos, né? Claro que você tem todas as dificuldades de conseguir encontrar, enfim, mas é um crime sério, porque envolve essa situação de você obrigar uma pessoa a lhe dar dinheiro por um meio violento ou por uma forma em que você reduz a capacidade da pessoa reagir. Então, tem isso que você coloca é interessante, Assolino, porque tem um quê de crueldade aí, né? Do tipo, eu não me importo que seja um hospital e que pessoas possam morrer. É interessante isso, né? Sim, é bastante interessante. Inclusive, nós vimos no leste europeu, que é onde surgiram até hoje a grande maioria dos ransomware conhecidos, né? Existe uma ética, né, entre aspas, entre esses criminosos de não mais atacar hospitais. Né? Isso apareceu entre criminosos do ransomware Lock, né, que é bastante disseminado mundo afora, quando eles descobrem que a vítima... que eles atacam meio que assim, eles atiram para todo lado, né? No caso do ransomware Lock. Então, quando eles descobrem que tem um hospital vítima, eles não vão cobrar o resgate. Eles, pelo menos entre esses criminosos do leste europeu, aí, eles provêm para a vítima a chave para descriptografar os arquivos, né? E esse criminoso brasileiro, como ele faz o ataque, de certa forma, manualmente, né? Fazendo força bruta no servidor RDP e instalando o ransomware nele, ele pode ver a quem pertence aquele servidor, ele consegue ver que aquilo pertence a um hospital, mas eles não têm ética nenhuma, eles vão fazer o ataque e não se importam com quem é a vítima. Sim. Nós fizemos uma análise bastante completa sobre a criptografia usada por esse ransomware e nós publicamos isso, tornamos o caso público. Então esses são os ransomware brasileiros que nós vimos até hoje. Ainda bem que nesse momento todos os conhecidos podem ser decifrados, mas olha, nós vamos chegar no momento onde nós vamos encontrar um ransomware brasileiro que não vai ter solução. Fábio, com relação ao pagamento do resgate, né? Uma coisa que o Guilherme já tinha comentado antes, que esse tipo de ataque ele dá um lucro, né, um ganho direto pro atacante, né? Sim. Já outros tipos de ataques, eles envolvem, invadiu a conta, ok, daí tu paga o boleto de uma outra pessoa, né, essa pessoa te paga de alguma maneira e tal. Mas nesse caso aqui é direto. Esse pagamento direto, ele não é... Como é que ele é feito? Ele é rastreável ou não é? A pessoa se pergunta, tá, mas não dá para descobrir quem é a pessoa que está recebendo o dinheiro? Sim, pois é. Excelente pergunta, porque a maioria dos ransomware modernos, né, todos eles somente aceitam pagamentos via Bitcoin. E tem uma razão para isso, porque o Bitcoin é uma moeda anônima, né? Ela não tem lastro, ou seja,
apesar de todas as compras e vendas estarem registradas lá no blockchain, você não consegue saber quem é o dono daquela carteira. Isso é totalmente anônimo, né? Totalmente anônimo. Então você não consegue saber. É uma moeda digital aí que não tem laço, então você não sabe, não dá para fazer o que nós chamamos de follow the money, que é o que a polícia faz quando está investigando, por exemplo, quadrilhas de trojan bancário. É o que a PF faz muito bem aqui no Brasil, né? Tive dinheiro roubado da minha conta bancária, ou eu paguei um boleto que foi adulterado por um vírus, né? O que a polícia faz? Segue o dinheiro. O dinheiro foi para qual conta, depois foi para qual. Então, através desse monitoramento, as polícias do mundo conseguem chegar até os criminosos, mas com o Bitcoin ainda não dá para fazer isso. O que é interessante ver também é uma informação um pouco acessória, né? Mas o Bitcoin, ele implementa uma coisa que é conhecido no meio acadêmico, pelo menos, como a moeda digital, né? Eu lembro disso vagamente, tá? Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu lembro de gente comentando sobre isso. A moeda digital, ela tem que seguir, pelo menos por princípio, né? Por conceito, os mesmos princípios da moeda física. Sim. E a moeda física, ela é anônima, ela é ao portador e ela é irrastreável. Exato. Então, o Bitcoin é a implementação exatamente da moeda física que a gente tem no mundo digital, né? Ela é anônima, é ao portador e ela não é identificável. Já outros serviços como PayPal e tudo mais, bom, esses já ia, se cobrasse se o resgate fosse cobrado via PayPal, aí a coisa já seria mais complicada, né? Já seria mais fácil de encontrar, mais complicada pro hacker em si, né? Pro criminoso, não vamos chamar de hacker, pro criminoso. É que o Brasil tem também algumas peculiaridades. Se a gente vê fóruns públicos no Facebook, inclusive, a gente sabe que isso existe, né? Vendendo produtos que são objeto de crimes, né? De dinheiro desviado, comprado com número de cartão de crédito, onde as pessoas no próprio Facebook, de forma pública, se expõem. Claro que parece que os criminosos envolvidos no ransomware são mais cuidadosos do que outros criminosos no Brasil, que não tomam tanto cuidado assim, né? Exato, mas a nível global, e esses novos criminosos que estão começando a trabalhar com ransomware, eles sabem disso e eles têm usado somente Bitcoin. Inclusive, eu sei de casos onde as vítimas tentaram negociar, olha, eu prefiro fazer um depósito para você, eu não sei o que é esse negócio de Bitcoin, não sei como funciona, né? A maioria das pessoas não sabem. Claro. Eu quero pagar o resgate, mas de outra maneira, eu te mando dinheiro por correio ou por depósito. O criminoso não aceita, porque ele sabe que essas formas podem ser usadas para rastrear, para chegar até ele, né? E eu não tenho dúvida que hoje a crescente adoção do Bitcoin, né, no mundo ajudou muito a bandidagem a desenvolver ransomware, porque eles são protegidos aí pelo anonimato, né? Eu não tenho dúvida aí. Eu sei que quem gosta da tecnologia Bitcoin, né, vai doer ouvir isso, mas hoje o Bitcoin é a moeda do cybercrime. Eles adotaram o Bitcoin, não é culpa de quem desenvolveu a tecnologia, pelo contrário, mas eles adotaram o Bitcoin como moeda oficial. Não que eu goste do Bitcoin, eu nem uso Bitcoin, mas será que a gente não poderia dizer a mesma coisa da moeda física, sendo que o Bitcoin é um paralelo, né? Sim. Ou seja, o crime prefere muito mais uma maleta cheia de dinheiro do que um pagamento com cartão de crédito, né? Exato, sem dúvida. Então, a gente tem a migração, a gente tem a representação no meio digital daquilo que a gente tem no meio físico. Sim. E aí acabam que o mesmo comportamento simplesmente migra, né? Simplesmente migra para o meio digital, né? Exato. É uma externalidade, né? Uma coisa ruim que vem acompanhado com a tecnologia. Né? Exatamente. Exato. E eu não lembro, e uma coisa engraçada, eu não lembro o pessoal na época do meu mestrado, foi lá em 2000, 2001, eu não lembro do pessoal que falava dessa tecnologia, né? Comentando dos possíveis riscos disso. Eu não lembro de ninguém falando que haveria o risco de por exemplo, solicitação de resgate via internet, coisas assim. Né? O pessoal estava pensando nisso e estava estudando o assunto e não tinha visto essa possibilidade. Exato. Outra característica interessante do ransomware é que os pagamentos, né, as carteiras Bitcoin são públicas, então você acessa lá o blockchain e você consegue ver isso.
Uhum. E esse fator te possibilita saber quanto o criminoso ganhou, ou quanto ele está ganhando com a operação de Bitcoin, com a operação do ransomware dele, né? Uhum. Nós sabemos que hoje tem criminosos atuando no modelo de ransomware as a service, ou seja, ele tem um criminoso que cria uma plataforma e vende o acesso a essa plataforma para outros criminosos que vão usar, e o dono da plataforma fica com uma porcentagem dos resgates recebidos, né? Nossa. É um sistema chamado de ransomware as a service, é uma novidade aí. O cybercrime está sempre procurando essas formas de operação para facilitar a vida dos outros criminosos menos experientes, né? Uhum. E quando você monitora as carteiras Bitcoins, você consegue saber quantos caras ganharam. Ou, em raríssimos casos, nós temos acesso ao painel de controle da praga. Uhum. Nós conseguimos uma vez acessar um painel do ransomware Cerber de um grupo específico, né? Uhum. E esse painel assim, nos assustou, porque em um único dia, 15 de abril desse ano, o painel registrava lá mais de 10 mil vítimas em um único dia. Nossa. E Caramba. as carteiras Bitcoins que eles usavam indicavam que nessa carteira tinha 119 Bitcoins recebidos, né? Só para que o nosso ouvinte tenha uma noção de valor, um Bitcoin hoje está cotado mais ou menos em R$2.000. Uhum. E essa carteira tinha 119 Bitcoins. Então, quando você monitora as carteiras, você consegue saber quanto esse pessoal está lucrando. E olha, é muito dinheiro. Sim, tem valido a pena para eles, então, né? Exato. Alguns fabricantes de segurança aí têm publicado coisas nessa área. A McAfee, por exemplo, publicou agora recente um estudo onde eles encontraram aí um grupo, né? E começaram a monitorar as carteiras deles. E eles encontraram 189 Bitcoins que esse grupo lucrou em 6 meses, o que dá mais ou menos R$378 mil. Um grupo só, né? Já outra companhia, Checkpoint, eles também conseguiram mapear aí um grupo trabalhando com ransomware Cerber, e eles encontraram que esse grupo tinha uma rede de afiliados com 161 afiliados. Essa rede de afiliados conseguiu infectar 150 mil vítimas, e eles chegavam a lucrar por mês $195 mil em um único mês. É muito dinheiro. Muito dinheiro que esse pessoal está roubando, e lógico, a gente faz isso monitorando as carteiras Bitcoin. Você tem alguns motivos e traz alguns motivos para não se pagar o resgate, né? E inclusive um desses motivos é óbvio. Inclusive um dos nossos ouvintes, o Rodrigo Veleda, que possui o Twitter Não Sou um Número e um blog de mesmo título, ele diz, né? Tem o caso do Hospital do Kansas que pagou pelo sequestro e não recebeu os dados. Ou seja, você pode pagar e não ter a contrapartida, né? Afinal de contas, já que o cara é um criminoso, a ética não é o forte dele, né? Mas Exato. Quais seriam esses motivos, Assolino? Nós temos... nenhum especialista em segurança recomenda que você pague o resgate. Eu trago 5 motivos para tentar convencer as pessoas, olha, não pague o resgate. O primeiro é exatamente esse. Você pode pagar e você pode não ter os seus arquivos de volta. Uhum. Sim. Por várias razões. Primeiro, porque o criminoso não tem nenhuma ética. Segundo, porque há algumas famílias de ransomware que elas são destrutíveis. Ou seja, depois que o arquivo foi cifrado, a chave usada para cifrar esses arquivos, ela é jogada fora. Uhum. Ela é perdida no processo. E mesmo que você pague o resgate, você não vai recuperar os arquivos. É mais ou menos como aquele sequestrador que sequestra a pessoa, uhum, e depois que a família paga o resgate em dinheiro, ele mata o sequestrado. Então, é mais ou menos isso, né? É o mesmo dilema, né? É o mesmo dilema. Você pode pagar e não ter os seus arquivos de volta. Você vai estar negociando com bandidos. Então, esse é o primeiro motivo. Esse caso do Hospital do Kansas é interessante porque eles pagaram o resgate, tá? E o criminoso falou, não, peraí, eu quero mais. E aí a gente entra no segundo motivo, que é chantagem. O criminoso, ao descobrir o seu perfil, que se trata de uma empresa, ou de uma grande empresa, ou de alguém que tem posses, ele pode começar um processo de chantagem e começar a pedir mais dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu com esse hospital no Kansas. Uhum. Ele falou, olha, você pagou, mas eu quero mais. Então esse é o segundo motivo, você pode sofrer chantagem, né? Claro.
E aí o terceiro motivo, quando você paga, você vai estar incentivando o criminoso a continuar na vida criminosa, né? Você vai estar fazendo valer aí aquele ditado que o crime compensa, né? Quarto motivo, nada garante que ao pagar o resgate uma vez e resgatar os seus arquivos, você não vai ser atacado novamente, tá? Porque o criminoso não tem lá um caderninho, esse daqui eu já ataquei, ele pagou uma vez, então eu não vou atacar de novo. Eles não têm nenhuma ética, né? Quinto motivo, em alguns casos é possível recuperar os arquivos sem precisar pagar o resgate. E é aí que começa, senhores, a briga de gato e rato entre as companhias antivírus e os desenvolvedores de ransomware, porque o nosso interesse é ajudar as vítimas, né, a que elas recuperem os seus arquivos sem que seja necessário pagar. E essa também é um dilema, né? Uma questão técnica que envolve antivírus e empresas de antivírus, o vírus e empresas de antivírus, né? Ou malware e empresas que lutam contra isso, porque é sempre mais difícil defender do que atacar, né? O atacante, ele encontra qualquer coisa para invadir, qualquer vulnerabilidade que ele possa utilizar. Já o defensor, ele precisa ficar encontrando todas as formas de se proteger. Então, é mais difícil ser empresa de antivírus do que ser criminoso, né? Sem dúvida. Me parece, né? Sim, é verdade. É muito mais difícil defender. E olha, é uma briga de gato e rato. Vou dar alguns exemplos. Hoje, a maioria das companhias de antivírus tem equipes dedicadas para lidar com o tema, porque é um tema que afeta diretamente os nossos clientes, né? E é uma briga. Então, como é que acontece? Ao analisar a criptografia usada por um ransomware, se nós encontramos uma falha que pode ser explorada para recuperar esses arquivos, nós vamos fazer. Tá? E o criminoso, quando sabe disso, ele vai melhorar o código, ele vai tentar corrigir essa falha para que isso não ocorra mais. Eu vou dar exemplos, tá? Hoje, um dos ransomwares mais disseminados é o Cerber, né? O Cerber, as primeiras versões do Cerber tinham falhas de implementação criptográficas. E nós conseguimos, o Cerber 2, por exemplo, nós encontramos uma falha, outras companhias de segurança também encontraram, e nós conseguimos ajudar as vítimas. Mas esse ajudar as vítimas durou só uma semana, porque o criminoso ficou sabendo disso. Sim. E ele lançou a versão 3, uma nova versão do ransomware que hoje não pode ser decifrada. Né? Então é uma briga, né? É uma briga onde a gente encontra falhas, a gente ajuda as vítimas a elas recuperar os arquivos sem precisar pagar. O criminoso vai lá e lança uma nova versão. Isso aconteceu com várias famílias de ransomware, não foi só o Cerber. Tem um caso interessante, o CryptXXX, que a versão 1 e 2 nós conseguimos quebrar ele, recuperar os arquivos. O criminoso ficou sabendo, mandou mensagens de revolta, né, contra a gente, e ele lançou a versão 3, que hoje não dá para recuperar. Então, existem aí... quase todos os fabricantes de segurança têm iniciativas nessa área de tentar recuperar os arquivos, mas infelizmente está ficando cada vez maior a quantidade de famílias de ransomware que não dá para nós fazermos nada. É sempre assim, né? O ataque sempre avança e a tecnologia de ataque avança e a tecnologia de defesa tem que ir atrás, né? Sim. E sempre tem um fator surpresa a seu favor. Fábio, a gente tem mais uma pergunta que é do Jorge Wallace. Ele coloca o seguinte: existe alguma forma segura para descriptografar os arquivos ou apenas o criminoso é capaz de descriptografar? Está mais ou menos respondida, né? Mas se quiser dar mais uma... Sim, quando existe falhas de implementação nos padrões criptográficos usados pelo ransomware, né, a gente consegue sim descriptografar esses arquivos de forma segura, tá? Agora, há casos de ransomware onde não dá para fazer nada. A única forma de descriptografar é tendo a chave que está em posse do criminoso. E nós temos então na sequência uma do Rafael Pimenta. Na verdade, o Rafael Pimenta tem umas 3 aqui, né, Guilherme? Algumas já foram respondidas. O nosso ouvinte, Rafael Pimenta. Os métodos normais de prevenção de infecções em geral são suficientes ou alguma outra prática não comum específica para ransomware pode ser adotada? E ele pergunta ainda, ao ser infectado, como e onde buscar se há solução disponível? E pelo histórico, pagar tem resolvido o problema ou mesmo pagando não se tem recebido a chave? Tá, 3 perguntas. 3 perguntas, algumas... Vamos lá. Vamos à primeira. Métodos normais de prevenção funcionam? Não funcionam. Você precisa de proteção dedicada. A gente pode comentar isso mais lá pro final, porque existem boas práticas, né? Para você se defender
contra esse ataque, você tem que entender como ele funciona e você tem que adotar soluções de segurança dedicadas ao problema, tá? A segunda pergunta, depois que você é infectado, onde você pode buscar ajuda? Eu indico 2 lugares. Primeiro, o seu fabricante de segurança. Hoje, boa parte das companhias antivírus tem suporte dedicado aos seus clientes. Você vai contactar o suporte e lá eles vão te dizer se esse ransomware dá para recuperar os arquivos cifrados por esse ransomware ou não. Tá? Um outro recurso que eu recomendo para as vítimas, tem um site bem legal chamado ID Ransomware. Então você acessa esse site, ele é mantido pela comunidade de segurança Bleeping Computer, que é atualmente a comunidade que desenvolve a melhor pesquisa na área, pesquisa e documentação de ransomware. Hoje são eles que fazem. Então nesse site você pode enviar a nota, né, o pedido de resgate deixado pelo ransomware ou 2 arquivos cifrados. Ele vai fazer essa análise e vai te dizer qual é aquele ransomware e se existe forma conhecida de recuperar aqueles arquivos ou não, tá? E se pelo histórico se dá para recuperar os arquivos? Sim, na maioria dos casos, ao pagar, o criminoso devolve, ele te manda um programinha com a sua chave única lá que foi usado para cifrar os arquivos e você consegue recuperar. Na maioria dos casos isso ainda é possível. Sabe que tem uma máxima que para a gente se proteger, a gente precisa saber o método de ataque, né? Sim. E você coloca algumas questões nesse sentido, já perguntando como se proteger, e eu sei que algumas das suas respostas envolvem saber como você é atacado, né? E como é que funciona essa dinâmica? Sem dúvida. Primeiro, as empresas, os usuários têm que saber quais são as técnicas de ataque usadas pelos criminosos. A técnica número 1, sem dúvida, são arquivos maliciosos anexos em mensagens de e-mail. 80% dos ataques de ransomware são assim. Agora, vamos aos detalhes. Que alguém vai falar assim, mas eu tenho lá um servidor de e-mail para... eu tenho uma proteção no meu servidor de e-mail que vai filtrar esse tipo de anexo. Mas aí, vamos aos detalhes, porque é onde mora o diabo. O criminoso, ele vai usar arquivos anexos em e-mail, assim, ou de extensões nunca vistas, que você não conhece e que são potencialmente maliciosas e que o seu servidor de e-mail não vai bloquear. Ou ele vai usar arquivos maliciosos que você nunca, jamais vai bloqueá-los no seu servidor de e-mail. Como isso? Então, se ele vai usar arquivos do Office, você jamais vai bloquear arquivos do Office no seu servidor de e-mail, né? Arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, porque é algo que toda empresa usa. Então, ele vai usar arquivos assim, com macros maliciosas dentro do arquivo. Tá? Então, você recebeu lá um arquivo do Word, você vai abri-lo, o Word vai avisar, olha, esse arquivo tem macros, você deseja executar as macros? Se você disser que sim, você vai estar executando uma ação maliciosa que vai instalar o ransomware dentro da sua empresa e vai, então, cifrar os arquivos, tá? Agora, eles também usam formatos de arquivos que ninguém nunca ouviu falar, que o seu servidor de e-mail não está preparado para bloquear. Por exemplo, vocês conhecem, já ouviram falar de arquivos WSF? Não. Sim, eu já ouvi falar. Eu não conhecia. São arquivos script, ele é como um VBS, né, um VBE, que na maioria dos servidores de e-mail hoje esse arquivo passa, né? Outra extensão desconhecida que eles vão usar, arquivos .pub, que são arquivos de uma suíte esquecida aí da Microsoft, que é o Microsoft Publisher. Esses arquivos .pub, eles são abertos pelo Word, pelo Excel, e eles também têm macro, né? E é um programa esquecido aí no tempo, né? Sim. Nós já vimos também algumas famílias de ransomware usar extensões assim bem antigas. Por exemplo, quem trabalha muito tempo em informática vai lembrar dos arquivos .arg, né? Compactados, né? Compactados, que são abertos hoje pelo WinRAR, pelo WinZip. Então nós vimos famílias de ransomware usando arquivos .arg, né? Arquivos .z, extensões executáveis como CPL, que infelizmente tem servidor de e-mail que não bloqueia. E o que mais chamou a nossa atenção recente foram arquivos no formato XML, que isso é muito interessante porque arquivos XML são arquivos de texto, né? Mas que eles são renderizados por um navegador. Então, se você receber um arquivo XML anexo a um e-mail
e você abri-lo e ele for aberto no seu navegador, esse conteúdo será renderizado e ele pode ser usado para infectar você, né? Então, veja, senhores, são detalhes, né? Então, as empresas, os usuários têm que cuidar do seu servidor de e-mail, o que você recebe por e-mail. Se você receber um arquivo suspeito lá, anexo a uma mensagem de e-mail, não abra, né? Sim. Então, essa é a primeira forma de ataque. A segunda forma hoje mais usada por ataque, nós já comentamos, são ataques remotos a servidores, geralmente explorando aí, fazendo força bruta na porta 3389, que é a porta usada pelo serviço RDP, mas eles também usam VNC e outros serviços aí de acesso remoto que possam estar ativos no servidor. Eles vão explorar falhas para tentar acessar esse servidor e cifrá-lo manualmente. Então essa é a segunda forma. Só para dar um toque para quem nos ouve e de repente está ouvindo RDP e não está sabendo o que é RDP, é o Terminal Service. Exato. É o Terminal Service. Terminal Service, exato. RDP é o protocolo, né? O nome do protocolo. E de novo aqui eu cito, né? Não colocar esses serviços diretamente na internet. Acessar sempre via uma VPN. Exato. A outra forma usada pelos criminosos para infectar, que essa impacta o usuário doméstico diretamente, eles têm usado exploit kits, né? Inclusive, alguns grupos como o Loki, por exemplo, eles chegaram a usar falhas zero day do Flash. Né? Então imagina, o criminoso vai lá, invade um portal que tem muitas visitas, né, por hora, e ele bota um exploit lá que vai explorar uma falha zero day do Flash. Isso vai infectar todo mundo que visitar esse site, né? Então aí os usuários, as empresas precisam se preocupar com o quê? Manter esses plugins sempre atualizados. Você ter uma proteção dedicada que vá monitorar a navegação web, né? Sim. Isso é importantíssimo. Outros casos, nós vimos alguns ransomware para Android explorando falhas do sistema que foram corrigidas pelo fabricante, mas os usuários não instalaram, ou seja, estão usando sistemas não atualizados, tá? Aí as empresas, os usuários têm que cuidar do que a gente chama de patch management, ou seja, manter o seu parque sempre atualizado com as versões mais recentes, instalar as atualizações críticas do Windows ou dos outros sistemas que você tem. E a quinta forma e mais usada hoje pelos criminosos para atacar é o ataque via rede, onde se ele consegue infectar um endpoint, ele vai tentar do endpoint infectar o servidor, né? Fazendo ataque na rede. E como é que os administradores hoje vão cuidar disso? Tendo uma rede compartimentalizada, né? E inclusive esses ransomware que tentam se disseminar por rede, eles afetam inclusive serviços de backup na nuvem que estejam configurados no dispositivo atacado. Então, por exemplo, se eu tenho lá um Dropbox ativo no meu endpoint e ele foi infectado com ransomware, esse ransomware vai cifrar não só os arquivos locais, mas também os arquivos que estão lá no compartimento do Dropbox. Né? Isso é um problema. E o backup também, né? Porque dependendo, não é qualquer backup, né? Não basta ter qualquer backup, porque se você não tem um versionamento, você corre o risco de encriptar o backup, inclusive, né? E aí é uma mistura explosiva nesse caso, né? Exatamente. Então, a prática ideal de backup hoje é o que nós chamamos de backup offline. Então, tenha rotinas de backup, faça backup e mantenha esse backup inacessível depois do processo realizado. E se você deixar ele acessível em rede, tem famílias de ransomware que conseguem se disseminar em rede e que ele vai acessar esse backup e ele vai cifrar o seu backup também. Então, senhores, nós sabemos que as soluções de segurança e os produtos mais básicos existentes no mercado, eles não são suficientes para te proteger contra ransomware. Você precisa de uma solução dedicada que tenha uma proteção dedicada, e hoje as melhores suítes de segurança no mercado possuem essas soluções, que elas são basicamente comportamentais. Elas vão monitorar o seu sistema e impedir a cifragem dos arquivos logo no começo, né? Porque ao monitorar um sistema, não é normal você ter um processo com poder de escrita e leitura que vá, por exemplo, tentar acessar 10 mil arquivos em 1 minuto, né? Então, essas soluções dedicadas, elas vão monitorar o sistema e vão impedir com que o ransomware efetivamente afete o seu sistema, né? Então, você precisa ter uma solução parruda aí contra o problema, além, é claro, de ter um backup, né? Hoje existem no mercado algumas soluções que eles chamam de EFSS, que
que é o Enterprise Cloud File Sync and Share, né? Assim, nome grande aí é simplesmente para dizer backup na nuvem, né? Mas aí são soluções que podem ajudar, mas que você tem que levar em conta aí as questões de privacidade, né? Claro. Você está colocando seus arquivos numa infraestrutura de um terceiro, então você tem que confiar nesse terceiro, né? Então nós acreditamos que a melhor solução no momento é o backup in the house, né? E offline, né? Onde você, depois de efetuar o processo de backup, você desconecta ele da rede. Essa é ainda a melhor solução hoje. Se fazer o backup direitinho, né? Como a gente encontra nos livros texto de segurança da informação. Sim. E mesmo na ISO 27002, né, não é difícil verificar que tem que se manter mais de um jogo de cópias do backup. Né? Ou seja, você não tem uma única mídia que você faz o backup e você vai lá, conecta para atualizar, né? Exato. Então tem vários cuidados que tem que ser tomados que, ok, para um usuário doméstico, talvez o melhor backup que ele consiga fazer ainda seja usando um pendrive, alguma coisa assim, né? Sim. Ou pode ter 2 pendrives e vai atualizando os pendrives manualmente. Agora, exato, empresas caírem na questão do ransomware e sem terem backup dos seus arquivos para retornar é uma coisa que não dá pra, é impensável, né? Exato. Eu costumo falar que isso. Empresas que têm problema com ransomware é porque elas têm um outro problema, que é o backup. Ela tem que resolver a questão do backup primeiro, para depois pensar no ransomware, né? E as empresas que são vítimas de um ataque, então a primeira coisa a fazer é entender como o ataque veio. Isso é importantíssimo, porque como se deu o ataque, né? Quando você identifica isso, você vai poder tomar ações preventivas para que o ataque não ocorra novamente. E a segunda coisa é tentar identificar qual a família de ransomware específica, que aí você pode identificar se dá para recuperar esses arquivos sem pagar ou não, tá? E a terceira coisa é implementar uma política eficiente de backup para você não ser vítima novamente, porque nós sabemos de casos de empresas que já foram atacadas 5, 6 vezes por famílias diferentes, os criminosos atiram para todo lado. É interessante também que para o direito a gente já viu decisões que reconhecem um dever de backup, isso para o usuário comum, né, em situação em que o cidadão leva o computador para o conserto, o técnico perde os dados e o juiz diz, não, peraí, sim, teve um dano, mas esse dano poderia ter sido reduzido se a parte tivesse um backup. Então, existe um dever de fazer backup que afeta usuários comuns. Exato. Bom, se esse dever se aplica a usuários comuns, o que dizer então de uma empresa, né? Então, realmente é interessante e as empresas precisam se preocupar também, porque se um ransomware afeta a capacidade delas de executar os seus contratos, né, de realizar ou prestar os serviços, certamente os usuários que forem afetados podem judicialmente se retornar contra a empresa buscando uma reparação para esses danos. Então a questão ela é muito mais profunda e muito mais grave, né? Isso que eu ia te perguntar, Guilherme, nesse caso não valeria força maior aí, que o pessoal coloca nos contratos, né? Não, caso fortuito não, porque primeiro que seria um fortuito interno, né? E se a gente fala, por exemplo, em direito do consumidor, o fornecedor ele é responsável pelo fortuito interno, pelas coisas que ele poderia cuidar, por exemplo, né? A responsabilidade é dele. Mas não me parece que é um caso fortuito, porque você evita com backup. Então, se é evitável, não é fortuito. Mesmo no contrato entre empresas, se uma empresa fica impedida de realizar o trabalho que ela tinha que fazer por causa do ransomware e pelo fato dela não ter um backup, ela seria responsabilizada. Você poderia colocar uma cláusula no contrato dizendo que a empresa não é responsável por ataques de ransomware. Agora, ou por ataques cibernéticos, de maneira geral. Mas aí é uma cláusula complexa. Sim, eu não contrataria, assim, né? Não me responsabilizo por ataques de ransomware. Bom, então não posso negociar contigo, me parece, né? Assolini, e assim, palavras finais, assim, a gente sabe que o futuro você já prevê um futuro por ransomware, né? O que seria esse futuro? Sim, é exatamente aquilo que a gente descreveu há pouco, né? O ransomware, nós não temos dúvida que ele vai migrar para a internet das coisas. Hoje, nós já temos ransomware que afeta Smart TVs baseadas em Android, né? Quase todas são baseadas em Android. A Trend Micro encontrou já há um tempo uma família de ransomware que ele
ele afetava Smart TVs, né? Uhum. Baseadas em Android, e a tela de resgate ocupava a tela toda da TV, né? Com reloginho e contagem regressiva, tudo do jeito que a gente já conhece. Então já existe. Nós não temos dúvida que isso vai, com o passar do tempo, isso vai se disseminar para outros dispositivos conectados, e nós acreditamos ainda que com a adoção massiva do IPv6, que ainda está engatinhando, onde você vai ter a quantidade de IPs disponíveis muito grande, né? E você vai poder conectar muito mais coisas à internet, isso vai facilitar muito com que o ransomware chegue na internet das coisas. Esse é o futuro. E nesse caso do IPv6, não só mais coisas conectadas, mas mais coisas conectadas diretamente à internet, né? Exatamente, cada uma com o seu IP. Cada um com o seu IP único na internet diretamente, e não minimamente protegido, como é a maior parte dos casos hoje, atrás de um roteador fazendo NAT ou coisa parecida. Exato. E aí então, vai complicar bastante. Sim, o futuro do ransomware, nós acreditamos que é isso, né? E aí, voltando a falar daquela série Mr. Robot, né? Você assiste também, Fábio? Sim, eu assisto. Tudo que tem na série é plausível. E lá na série, um grande banco é infectado com um rootkit que instala um ransomware e cifra tudo, né? Todo o banco de dados do banco, inclusive os backups remotos, né? O que causa um colapso no sistema financeiro global. Então, esse tipo de ataque de ransomware vai sim afetar a internet das coisas, grandes corporações, e infelizmente esse é o futuro. A Kaspersky tem inclusive uma previsão para 2016 que o número de ataques de ransomware vão ultrapassar o número de trojanos bancários. O trojan bancário é hoje o tipo de vírus de ameaça mais comum no Brasil, mas o ransomware está tão atrativo para o criminoso porque é um ataque que ele é seguro, né, para o criminoso, requer pouco esforço e tem alta rentabilidade, o ROI dele é alto, né? E aí nós temos essa previsão de que em 2016 a quantidade de ransomware aí disseminado vai ultrapassar trojan bancário. Eu acredito que isso vai ocorrer até o final do ano. É interessante, né? Você fala sobre a questão do risco. De fato, o risco para o criminoso, ele se expõe menos, né? Exato. Ele não precisa ter todo um grupo de pessoas, gente para retirar o dinheiro das contas, se expor eventualmente pagando boletos e tal, né? Então, de fato, para ele é melhor, né? Sim. Do ponto de vista do criminoso, é melhor trabalhar com ransomware do que trojan bancário, né? Sem dúvida. E uma palavra final, Assoline, como é que você poderia resumir aí a forma de proteção para o ransomware? O que o usuário pode fazer de que seja mais efetivo? Olha, melhor proteção, backup. É a melhor proteção, né? As empresas, os usuários têm que ter backup, né? Quem não tem um backup configurado corretamente vai ter problema com ransomware. É a melhor solução hoje, não tenho dúvida. Que fácil, hein? Pois é. É fácil, mas ninguém faz, né? Esse é o grande problema, né? Pois é. É fácil, mas ninguém faz. E quando você diz que a pessoa tem que fazer, ainda torce o nariz, né? Sim. Mas tudo bem, né? Quem quer se arriscar, quem quer viver, né? Perigosamente, é isso aí. Assoline, então, olha, muito obrigado por dedicar aí o seu tempo para nos explicar e para nos ajudar a desmontar e compreender melhor esse problema do ransomware. A gente teve aí um panorama bem completo, você colocou como iniciou, de onde iniciou, como se cobra, como se protege, como as empresas de antivírus lidam com isso, enfim, conseguimos colocar perguntas dos ouvintes, então acho que foi um ótimo episódio e te agradecemos, muito obrigado mais uma vez. Se quiser deixar as palavras finais aí, um abraço para os ouvintes. Sim, eu agradeço a oportunidade. É muito bom aqui compartilhar um pouco do nosso trabalho com os ouvintes do Segurança Legal. É isso aí. E para todos eu desejo um bom backup. Um bom backup. Tá certo. Boa. Nos encontramos então no próximo backup, quer dizer, encontramos no próximo episódio. No próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até.
call me good, some people call me bad, some people call me, and I always come. Some people need me, some people want me. If you think you don't worry, 'cause you will soon. So Diablo, eres Diablo. Well, I'm you and you're me, we're all burning in hell. When I come to your call, you got nothing at all. You're sitting all alone, singing for me. Make a deal with me when we come to agree. Shake hands and you'll see that I'm you and you're me. So Diablo, eres Diablo. Well, I'm you and you're me, we're all burning in hell. Say you're religious, praying woe is me. I don't care what you call it, 'cause you're all going down with me. The only God I know is the same that I just told. You and me and you, mankind, we're all burning in hell. So Diablo, eres Diablo.